Olá, bem-vindos a mais uma videoaula ministrada pelos alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Bem, nesta videoaula abordaremos o seguinte tema: fluxo máximo, que é um assunto que está dentro dos parâmetros da matéria Projeto e Análise de Algoritmo, ministrada pelo professor Alexandre Paes, dessa mesma universidade. Bem, segue o Guernani com a introdução. Irei introduzir nesta apresentação alguns tópicos. Falaremos sobre conceitos iniciais do fluxo máximo, algumas aplicações do algoritmo do fluxo máximo, detalharemos este algoritmo e exemplificaremos com um exercício. Primeiro tópico, conceitos iniciais. Neste tópico falaremos sobre o que é o fluxo máximo e a teoria sobre o algoritmo do caminho de aumento, que é composto por outros dois algoritmos, rede residual e caminho de aumento propriamente dito. O que é o fluxo máximo? Dado uma certa rede ou de grafo composta por mais que um nó ou vértice, tendo nós de entrada e nós de saída, com capacidades associadas a cada ramo ou arco que conecta-os, o fluxo máximo é o cálculo entre as distâncias levando em consideração a capacidade e o caminho percorrido do nó inicial ao nó final. O fluxo máximo nada mais é que cálculos feitos entre nós, levando em consideração sua capacidade e o caminho entre eles. Algoritmo do caminho de aumento. Este algoritmo é composto por outros dois algoritmos. O primeiro deles é rede residual. Este algoritmo é uma representação da diferença da capacidade em um ramo ou arco e do fluxo permitido nele aplicada a cada nó de uma rede ou de grafo. Como vocês podem ver no grafo à esquerda, o segmento OA ou arco OA tem dois valores. O valor à esquerda representa sua capacidade, 5, e o valor à direita representa o fluxo permitido nesse arco, 4. A rede residual consiste em subtrair de cada arco os resíduos. No caso do arco OA, o resíduo seria 1, porque 5 da capacidade menos 4 do fluxo permitido resta 1. Caminho de aumento. É um caminho orientado da origem ao destino em que todo arco sobre ele possui resíduo e é estritamente positivo. Consiste em pegar todos os resíduos calculados pelo algoritmo de rede de resíduo e determinar o menor resíduo para o caminho de um ponto inicial até o ponto final. Por exemplo, o caminho OCE-DT é um caminho de aumento com capacidade residual 1. Ele é o menor resíduo neste caminho. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo. O algoritmo, a gente vai utilizar o método de Ford-Fulkerson. E o Ford-Fulkerson tem essa assinatura e essa sequência. Ele de iniciar o fluxo F como 0 e repita se enquanto existir um caminho, faça ampliar fluxo F ao longo de P. E quando não encontrar um caminho aumentante, retornar o F, que aí é caracterizado como fluxo máximo. Então, a gente vai explicar um pouco do funcionamento do algoritmo. Aqui está a assinatura do método e os parâmetros. Bem, como parâmetro ele recebe um grafo e dois vértices. S representando o vértice inicial e T representando o vértice final. E G é a representação do grafo, composto por vértices e arestas, que no nosso grafo são 6 vértices e 7 arestas. Cada aresta com um número representando o valor, a sua capacidade máxima de fluxo. Por exemplo, do vértice inicial S até o vértice 4,
tem uma capacidade máxima de suportar um fluxo 4. Bom, o funcionamento, como já foi dito, ele inicializa uma variável f igual a zero para representar o fluxo, e enquanto existir um caminho aumentante, ampliar o fluxo f ao longo de p. O que isso significa? O algoritmo vai navegar no grafo procurando os caminhos possíveis para a passagem do fluxo, navegando pelas arestas com menor capacidade. Bem, eu vou explicar isso agora para vocês, o funcionamento passo a passo desse algoritmo. Bom, pessoal, a gente vai mostrar agora o desenvolvimento do algoritmo do nosso gráfico. Inicialmente, com o fluxo no valor zero, a gente inicia do vértice S, que detecta o caminho com a menor capacidade, e nele ele vai navegar por esse caminho, atribuindo o valor do fluxo à capacidade desse caminho, que no nosso caso é 4. Navegando agora para o vértice 4, ele vai detectar da mesma maneira qual é o menor caminho e vai guiar, incluindo o fluxo do caminho àquele vértice. Então, a gente navegou do inicial até o vértice 3 com fluxo 4 nas duas arestas. No 3 ele detecta a aresta que tem um fluxo maior 10, mas a gente só vai utilizar, no caso, decrementando um fluxo 4. Então, a gente tem nosso primeiro caminho, que foi encontrado com fluxo 4. E a gente vai agora procurar um novo caminho a partir do ponto inicial. Aí ele encontra que o menor agora vai ser a aresta que tem fluxo 10 e vai partir para o vértice 2. Nisso, ele usa todo o fluxo desse caminho. No 2 ele vai fazer a mesma coisa. Vai encontrar a aresta que tiver a menor capacidade e vai percorrer até o próximo vértice utilizando o fluxo máximo dessa aresta, que no nosso caso é apenas o 4. Então a gente vê que não teve a capacidade máxima de suportar o anterior. No 5, vértice 5 ele detecta um menor de novo e vai percorrer do vértice 5 ao vértice final, atribuindo o fluxo da capacidade da aresta. Bem, nesse ponto a gente viu que sobrou uma dependência, que foi do vértice 2, que foi o fluxo 10 e sobrou 6 de fluxo. Então ele vai, a partir da aresta 2, detectar qual é a aresta que tem menor capacidade, no nosso caso é o 13, vai percorrer do vértice 2 ao 3 utilizando o fluxo que sobrou, que foi o 6, e daí ele vai percorrer esse caminho. Chegando no vértice 3, ele percebe que o vértice 3 recebe dois fluxos, um de 6 e um de 4, que é o de 10. Ele também detecta qual é o menor e vai atribuir o fluxo restante, que era o 6, somando ao fluxo anterior que já estava sendo utilizado e deixando a aresta saturada, que é 10. Então, aqui a gente chegou ao nosso fluxo máximo, que é 14. Bem, pessoal, agora vamos à resolução de um exercício para melhor exemplificar o algoritmo de fluxo máximo. Considere a seguinte rede em que os números nos arcos representam a capacidade do arco, ou seja, a quantidade de fluxo que pode ser transmitido entre um nó anterior e posterior, limitando por este arco. Ou seja, no caso de 1 até 2 é 10, de 1 até 3, 15, de 1 a 4, 20. Determine o fluxo máximo possível entre os nós 1 e 6. 1 e 6, nó de entrada, nó de saída. E represente os fluxos na rede na situação de fluxo máximo. Ou seja, a gente tem que maximizar o uso dessa rede aqui. Beleza? Então vamos lá. Etapa 1. Como já foi explicado questão de saturação no exemplo, caminho e nó, eu não vou me ater muito a isso nesse exercício. Beleza? Aqui a gente entrou com 0, vamos considerar como se fosse bits.
Beleza? Então, eu não estou entrando com nada, minha saída vai ser nada. Não saturou nenhum, porque eu não preenchi a capacidade. Beleza? Como diz aqui, selecionar um caminho não saturado. Aqui, todos os caminhos não estão saturados, então nosso sistema ainda está estável. Beleza? Etapa 2. Valores maiores que zero. Escolhemos aqui o 15 e verificamos que do caminho de 1 a 2, ele não enviou nada. De 1 a 4, ele enviou 15. Por quê? Aqui eu estou enviando 15 bits. Ele vai procurar o quê? O caminho com maior banda que eu posso utilizar e aproveitar. Nesse caso aqui, se o caminho de 1 a 4 eu posso mandar até 20, então eu já reservo logo esse caminho e mando 15 bits para cá. De 4 a 5, mando mais 15. Como já foi falado, se preencher a capacidade, o caminho já foi saturado, ou seja, essa banda já está reservada para estes 15 bits. De 4 a 5, 15, ou seja, chegou no nosso 5, 15 bits. De 5 a 6, 15. Então, nossa saída foi 15. Beleza? Vamos para a etapa 3. Bem, nessa terceira etapa, introduzimos mais 10 bits no nó de entrada. E vamos ver a divisão de fluxo como ficou. De 1 a 2, enviamos 10 bits. Verifica-se que esse caminho foi saturado. De 1 a 4, essa banda já estava reservada 15 bits. Passamos 15 de 1 a 4 e mais 15 de 4 a 5. Chegando no nó 5, 15 bits. De 1 a 2, 10. De 2 a 6, 10 também. Esse caminho também já está saturado, ou seja, essa banda já está reservada para esses 10 bits. Então concluímos que de 5 a 6 estou passando os 15 que chegaram aqui. Em 6, de 2 a 6 que chegou 10, somando teremos 25, que é a nossa saída. Ou seja, conseguimos do valor de entrada chegar no mesmo valor de saída. Mas ainda não é isso que a gente quer. A gente precisa verificar qual o fluxo máximo que essa rede suporta. Bem, nessa quarta etapa, a gente vai incrementar mais 5 bits no nó de entrada. Verificando que nas outras etapas, a gente já tinha caminhos saturados, como o canal de 1 a 2, de 2 a 6 já estão saturados, e de 4 a 5. Então vamos verificar agora com o incremento de mais 5 bits o que acontece. Bem, introduzindo 5 bits aqui, a gente verifica que o caminho de 1 a 4, a gente já reservou 15 bits para passar por esse canal. Que esses 15 bits serão retransmitidos de 4 a 5 por esse canal aqui que já está saturado. Beleza? De 1 a 2 também já está saturado, 2 a 6 também. Então, por onde a gente vai transmitir esses 5 bits que a gente incrementou? Vamos verificar os caminhos que não estão saturados. De 1 a 3, de 3 a 5, de 2 a 5 e de 1 a 4. Então, qual caminho a escolher? Escolheremos de 1 a 3, porque a capacidade é 15, enviaremos apenas 5. E de 3 a 5, a capacidade é 12, enviaremos apenas 5. Ou seja, no nó 5... quantos bits de chegada a gente tem? A gente tem 15 proveniente do nó 4 e 5 proveniente do caminho de 3 a 5. Como o caminho de 5 a 6 suporta até 20 e chegaram 20 bits no nó 5, então beleza, a gente vai conseguir passar esses bits para cá. Mais 10 provenientes do caminho de 2 a 6, 30, ou seja, 30 de saída. Quinta e última etapa, incrementamos mais 5 bits no nó de entrada e verificamos que os caminhos em que os canais ou as bandas já estão reservadas saturaram-se. Ou seja, o caminho de 1 a 4, agora a gente maximizou. A gente enviou 20 bits para cá. Daqui enviamos 15 para o nó 5 e 5 para o nó 6. Por enquanto a gente tem 5 bits no nó 6. Novamente, o caminho de 1 a 3, de 3 a 5, no nó 5, chegamos com 5 que veio do 3, do nó 3, e 15 que veio do nó 4, ou seja, 20. Então a gente também saturou de 5 a 6, que veio 15 de 4 e 5 do 3, do nó 3. Beleza? Então até agora em 6 a gente tem 5 proveniente desse caminho 4, 6 e 20 do 5, 6. Até agora tem 25. E 10 proveniente do caminho de 1 a 2 e de 2 a 6. Ou seja, os caminhos saturados são de 1 a 2, de 1 a 4, de 4 a 6, de 4 a 5 e de 2 a 6 e de 5 a 6. Bem, verifica-se também
que, além disso, a gente não pode incrementar mais nenhum bit no nó de entrada. Por quê? Porque tanto as arestas ou os caminhos que chegam ao terminal de saída, quanto os caminhos que saem, os dois caminhos que saem, os principais, do nó de entrada, estão saturados. E com apenas este caminho, a gente não teria como chegar numa maximização dessa rede. Beleza? Então, uma explicação breve: caminhos que partem de entradas saturadas, ou seja, não tem como a gente enviar mais do que 35 bits por essa rede sem que sejam perdidos bits ou canais de passagem. Beleza? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as aplicações desse problema, ou como nós podemos usar esse algoritmo, o algoritmo de fluxo máximo, ou o problema de fluxo máximo, para resolver problemas de outras áreas. Nós temos como alguns problemas, ou exemplos de aplicações, então, por exemplo, o problema do fluxo viável, o problema do fluxo dinâmico e o emparelhamento máximo em gráfico de partida. O problema do fluxo viável. O que é que a gente pode, para exemplificar, para deixar mais claro, nós vamos usar um exemplo exatamente para a didática, para ficar melhor de se entender. Suponha um sistema de portos, onde navios fazem a transferência de mercadorias entre eles através de rotas pré-determinadas. Suponha que existe um tipo de mercadoria que esteja disponível em alguns portos desse sistema. É conhecida a quantidade disponível em cada porto, o montante requerido e a quantidade máxima que pode ser transportado. Então você vai considerar o seguinte, que o montante de toda a mercadoria que sai de cada porto é I, menos o que entra em cada porto I, seja a demanda deste porto, que é representado por BI. Deseja-se saber se é possível atender a demanda de cada porto usando o suprimento disponível. O que é que nós estamos visualizando aqui? A demanda do porto, ela vai ser exatamente o que você tem no porto de requerimento, quanto estão requerindo no porto, quanto está chegando. Quanto está requerindo menos quanto está chegando vai ser igual à sua demanda, o que aqui nós estamos representando como B de I. Aqui nós vamos resolver esse problema da seguinte maneira. Vamos assumir que o problema é G igual a VA, onde V serão os portos e A as rotas possíveis entre esses portos. Sendo assim, vamos assumir o seguinte, o somatório da demanda pertencente em V de BI vai ser igual a zero. E aí nós vamos acrescentar ao conjunto V dois vértices. Um vértice fonte, que é o S, ou seja, o vértice de início da partida, que é o S, e um sobredouro, que seria o T, ou ponto final, ou o destinatário. Para cada porto com B de I maior que zero, nós vamos acrescentar ao conjunto de arcos, o A, um novo arco, ou seja, no ponto inicial ou na fonte, vamos acrescentar um novo arco com capacidade B de I. Lembrando que a nossa capacidade é B de I. E para cada porto com B de I menor que zero, nós vamos acrescentar um arco que seria a capacidade ao inverso. Na primeira parte, nós estamos acrescentando demanda que será enviada. Na segunda parte, o arco IT, nós estamos acrescentando demanda que está chegando. Ou seja, de um porto está saindo B de I, no outro porto está chegando, menos B de I. Portanto, agora teremos uma rede N, que vai ter V', A', S, T e C, onde V' e A' são os conjuntos V e A com seus respectivos acréscimos. Como nós comentamos, que seriam adicionados arcos, tanto onde B de I fosse maior que zero, como nos portos que B de I fosse menor que zero. Então, o que é que nós vamos? Vamos calcular o fluxo máximo para N, para a rede N. Se todo o início com a sua demanda pertence à linha e todo o fim também pertence à linha, são saturados nesse processo, então existe um fluxo viável em G. Então, visualizaram que
se você tem o início e você tem a demanda e ele está pertencendo à rede e à linha, e você tem um destinatário e você tem a demanda que também pertence à linha, e esse a linha ele está saturado, então isso quer dizer que existe um fluxo viável em G. Esse seria a ideia do fluxo viável. Agora, fluxo dinâmico. O fluxo dinâmico, também utilizando no exemplo, vamos caracterizar da seguinte maneira. Em uma guerra entre os países A e B, suponha que o general do exército A tenha decidido lançar um ataque maciço nas 24 horas seguintes. Ele deseja usar as melhores unidades de infantaria, baseado na localização que essas unidades estão, enviando para a localização do inimigo. A localização das tropas seria S, a localização do inimigo seria T. O general gostaria de enviar o maior número de unidades do local S até T, no período de 24 horas, obedecendo a capacidade dos acessos por período de tempo. Então o problema é o seguinte: eu tenho tropas no local S e o inimigo está no local T. Eu quero enviar o maior número de tropas para esse local S, para esse local T, onde está o inimigo, no menor tempo possível, que nesse caso são 24 horas. Então nós temos que enviar o maior número de soldados em um tempo pré-estabelecido, 24 horas. E aí nós podemos resolver da seguinte forma. No fluxo dinâmico, a ideia é o quê? Maximizar o número de envios que podem ir de S até T em um certo tempo. Mas para que isso aconteça, é necessário respeitar a rota e a sua capacidade de cada rota. Então, a ideia é tentar maximizar na rota 1, ver quantos soldados, quantas unidades podem ir na rota A e enviar todas, preenchendo todo o tempo necessário. Estressar ou enviar o máximo possível sempre, naquele período de tempo, mesmo que após aquele período de tempo exista um certo delay. Então a ideia do fluxo dinâmico é apenas maximizar em um certo tempo, esquecendo os demais, apenas focar naquele tempo e tentar maximizar, claro, respeitando sempre a rota e a demanda que pode ser enviada por cada rota, e isso no tempo pré-estabelecido. Existe também o problema do emparelhamento máximo em gráficos bipartidos. Esse daí é um problema matemático onde o fluxo máximo ele também trabalha bastante e tenta ajudar. O gráfico bipartido ele está sempre presente em problemas de combinatória e grandes problemas matemáticos. O que seria um gráfico bipartido? A ideia do gráfico bipartido é que os seus vértices, o vértice do gráfico, ele pode ser transformado em dois subconjuntos ou em dois conjuntos disjuntos, ou seja, dois conjuntos diferentes, e que todos os vértices de um conjunto, do conjunto U, estará ligado ao conjunto V. E aí, se vocês observarem a imagem, vocês vão perceber que todos os nós, ou todos os vértices do conjunto U, ele está ligado a pelo menos um nó do conjunto V, ou pelo menos um vértice do conjunto V, e vice-versa. Todos os nós do conjunto V também estão ligados a pelo menos um nó do conjunto U. E aí nós temos o que? O problema do fluxo máximo ele pode ser usado na resolução de muitos outros problemas. Um dos exemplos é o emparelhamento, como já foi citado. A solução se daria da seguinte forma: insere-se no gráfico dois novos vértices, o vértice fonte S e o sorvedouro T, onde S tem um arco que o conecta a cada um dos vértices do primeiro grupo, V1, enquanto que T tem um arco conectando cada vértice do segundo grupo, V2. Atribui-se como capacidade de uma unidade para cada arco dessa rede. Então, é calculado o fluxo máximo nessa rede. Os arcos que ligam os vértices de V1 aos de V2
que forem saturados vão formar o emparelhamento máximo. Então a ideia aí é emparelhar os dois conjuntos, U e V, nesse caso, emparelhando cada vértice de U ligando a um vértice de V, cada vértice de V ligando a um vértice em U. Esses foram alguns exemplos das aplicações do algoritmo do fluxo máximo. Agora nós vamos também mostrar um pouco alguns trabalhos relacionados. Esse primeiro, com o título de A New Approach to the Maximum Flow Problem. Isso daí é um artigo que foi publicado no Journal da ACM em 1989, onde eles tentam citar ou mostrar as vantagens e desvantagens quando você resolve um problema utilizando essa parte do fluxo máximo. Os autores, um é do Massachusetts Institute e o outro é da Universidade de Princeton. Relacionado, esse é um pouco mais, digamos, mais simples, onde ele está trabalhando com alocamento e multithreads, utilizando o algoritmo para maximizar exatamente a alocação e desalocação utilizando threads. Esse artigo ele foi publicado no simpósio internacional também da I3E. Aqui algumas referências foram utilizadas para a construção desse trabalho. Bem, pessoal, essa foi uma videoaula introdutória sobre o assunto fluxo máximo. É um assunto muito bem abordado em todas as universidades. E ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. E utilize nossas referências ou os artigos aqui apresentados para mais pesquisas. Até mais.